E o meu Deus suprirá toda a vossa falta, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Esta manhã você acordou olhando para sua conta bancária, calculando quanto dinheiro lhe resta para o resto do mês, fazendo números que não batem, sentindo aquela pressão familiar em seu peito que aparece toda vez que você pensa no futuro financeiro. Talvez você até tenha se perguntado se é seu destino lutar constantemente com o dinheiro, se é que algumas pessoas nasceram para prosperar, enquanto outras estão destinadas a viver sempre no limite. Mas há algo que você precisa saber, algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre a abundância e sua capacidade de gerar lá. Os personagens mais poderosos e transformadores da história bíblica não eram apenas gigantes espirituais, mas também eram extraordinariamente prósperos em termos materiais. Sua abundância não foi acidental, nem foi o resultado de comprometer seus valores espirituais. Foi precisamente o fruto de viver em alinhamento com os princípios divinos de prosperidade. Durante séculos, fomos condicionados a acreditar que existe uma dicotomia irreconciliável entre espiritualidade autêntica e prosperidade material. Fomos ensinados que para ser verdadeiramente espirituais, devemos renunciar à abundância, que a pobreza é um sinal de humildade, que desejar a prosperidade é vaidade ou egoísmo. Mas essa mentalidade não tem base bíblica sólida. Na verdade, contradiz os exemplos mais claros que encontramos nas Escrituras. Abraão, o pai da fé, não era conhecido apenas por sua obediência a Deus. Ele também era extremamente rico. Gênesis 13:2 nos diz claramente: Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Sua abundância não era um obstáculo ao seu relacionamento com Deus. Foi uma manifestação da bênção de Deus sobre sua vida. Abraão usou sua prosperidade para ser uma bênção para os outros, para exercer hospitalidade, para construir altares, para financiar missões que honravam o propósito de Deus. Isaac seguiu os passos de seu pai, não apenas em termos de fé, mas também de prosperidade. Gênesis 26:12-14 conta como Isaac semeou em terras que outros consideravam improdutivas e colheu 100 vezes mais, tornando-se tão próspero que os filisteus o invejaram. Sua abundância veio como resultado direto de sua obediência e sua disposição de trabalhar diligentemente no que Deus havia confiado a ele. Jó, apesar de passar por uma temporada de perdas devastadoras, terminou sua história com o dobro da riqueza que tinha no início. Jó 4:2-10 nos diz: E o Senhor tirou a aflição de Jó, quando ele orou por seus amigos, e dobrou todas as coisas que tinham sido de Jó. Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, ele a multiplicou, demonstrando que a prosperidade pode ser uma expressão do favor divino sobre uma vida justa. O rei Salomão representa talvez o exemplo mais dramático de como a sabedoria espiritual e a abundância material podem coexistir harmoniosamente. Quando Deus lhe ofereceu tudo o que ele pediu, Salomão escolheu a sabedoria para governar bem. Como resultado dessa escolha focada nos outros e não em si mesmo, Deus concedeu a ele não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra incomparáveis. 1 Reis 3:12-13 registra a promessa divina: Fiz segundo as tuas palavras, eis que vos dei um coração sábio e entendido, e também te dei o que não pediste, riquezas e glória. Esses exemplos não são exceções ou coincidências, são manifestações de um princípio espiritual fundamental. Deus quer que seus filhos prosperem. Ele não é um Deus mesquinho, que quer nos manter em escassez para nos testar. Ele é um Pai generoso que se deleita em abençoar seus filhos, especialmente quando essas bênçãos são usadas para glorificar a Ele e a outras pessoas. 3 João 1:2 expressa claramente o coração de Deus para conosco. Amados, desejo que prosperes em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como prospera a tua alma. Essa prosperidade integral inclui finanças, saúde, relacionamentos, propósito. Deus quer que você prospere em todas as áreas de sua vida. Mas aqui está a chave que muitos ignoram. A abundância bíblica não é apenas receber. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que pode lidar com a abundância com sabedoria e generosidade. Os prósperos patriarcas da Bíblia não tinham apenas riqueza, eles tinham caráter. Eles não apenas acumularam recursos, eles os usavam para fins que transcendiam suas necessidades pessoais. A mentalidade de abundância que vemos nesses personagens bíblicos é fundamentalmente diferente da mentalidade de acumulação egoísta que caracteriza muitos em nossa cultura contemporânea. Eles entenderam que a verdadeira prosperidade flui quando estamos alinhados com os propósitos de Deus. Quando vemos nossos recursos como ferramentas para abençoar,
Quando operamos com generosidade e não com medo, essa mentalidade de abundância começa com a compreensão de que vivemos em um universo criado por um Deus infinitamente generoso e abundante. Não estamos competindo por recursos limitados em um sistema de soma zero, onde o sucesso dos outros diminui nossas oportunidades. Estamos participando de um reino onde a bênção é multiplicada quando compartilhada, onde a semeadura generosa produz colheitas abundantes, onde dar e receber fazem parte do mesmo fluxo divino. Deuteronômio 2:8 e 11 nos promete: o Senhor fará com que você abunde em coisas boas, no fruto do seu ventre, no fruto do seu animal e no fruto da sua terra, na terra que o Senhor jurou a seus pais que lhe daria. Essa superabundância não é coincidência. É o resultado de viver em obediência aos princípios estabelecidos de Deus para a prosperidade. Mas é crucial entender que essa prosperidade bíblica sempre vem com responsabilidade. Provérbios 10:22 nos ensina: é a bênção de Jeová que enriquece, e não lhe acrescenta tristeza. A verdadeira riqueza que vem de Deus não traz consigo as ansiedades, corrupções e complicações que muitas vezes acompanham a riqueza obtida por meios questionáveis ou tratada com motivações egoístas. A abundância divina difere da riqueza mundana de várias maneiras fundamentais. Primeiro, tem um propósito eterno, não apenas satisfação temporal. Em segundo lugar, baseia-se em princípios de integridade, não em atalhos ou compromissos éticos. Terceiro, é compartilhado generosamente, não acumulado defensivamente. Quarto, é usado para construir o reino de Deus, não apenas para construir impérios pessoais. Um dos mal-entendidos mais prejudiciais sobre o dinheiro, que infectou o pensamento cristão, é a ideia de que o próprio dinheiro é mau. Essa crença é baseada em uma interpretação errônea de 1 Timóteo 6:10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe que o versículo não diz que o dinheiro é a raiz do mal, mas que o amor ao dinheiro é. A diferença é fundamental. O dinheiro é simplesmente uma ferramenta, um meio de troca, uma forma de energia que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo do coração e das motivações de quem o possui. É como um martelo. Pode construir uma bela casa ou pode causar destruição, dependendo de como é usado. O próprio Jesus nunca condenou a própria riqueza. Na verdade, muitas de suas parábolas envolviam personagens ricos, usando sua riqueza com sabedoria. O que Jesus constantemente advertiu foi o apego desordenado ao dinheiro, contra permitir que a busca de riqueza substitua a busca de Deus, contra o uso de recursos de maneiras que prejudiquem os outros ou nos afastem de nosso propósito divino. A transformação fundamental de que precisamos não é uma renúncia ao dinheiro, mas uma renovação de nossa mentalidade sobre o dinheiro. Precisamos deixar de ver o dinheiro como nosso inimigo ou nosso Deus, para vê-lo como nosso servo, uma ferramenta poderosa que, quando manuseada com sabedoria e um coração generoso, pode multiplicar nosso impacto para o bem no mundo. Essa renovação mental começa com o reconhecimento de que Deus é a fonte suprema de toda a provisão. Quando entendemos que cada peso que chega às nossas mãos vem dele, desenvolvemos uma atitude de gratidão e mordomia que transforma toda a nossa relação com os recursos materiais. Não vemos mais a abundância como algo que merecemos ou conquistamos apenas por nosso esforço. Nós o vemos como um presente confiado a nós para administrar com sabedoria. Essa perspectiva de mordomia é libertadora, porque tira a pressão de ser o único responsável por gerar nossa provisão. O Salmo 24:1 diz: a terra e a sua plenitude são de Jeová, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo pertence a Deus. Somos apenas mordomos temporários do que Ele colocou sob nossos cuidados. Quando operamos a partir dessa mentalidade de mordomia, várias coisas poderosas acontecem. Primeiro, reduz nossa ansiedade financeira, porque sabemos que temos um parceiro divino em nossas finanças. Em segundo lugar, aumenta nossa generosidade porque não estamos segurando nosso dinheiro, mas administrando os recursos de Deus. Em terceiro lugar, nossa tomada de decisão é melhorada porque consideramos não apenas o que nos beneficia, mas o que honra o verdadeiro dono dos recursos. A mentalidade de abundância também exige que entendamos o dinheiro como uma forma de energia que deve fluir, não estagnar. Na natureza, a água corrente permanece fria e dá vida. A água parada torna-se tóxica. Da mesma forma, o dinheiro que flui com sabedoria menos, ou seja, é investido, compartilhado, usado para criar valor, tende a se multiplicar e trazer bênçãos. O dinheiro acumulado por medo ou ganância tende a criar problemas e limitações. Esse fluxo saudável de dinheiro inclui vários componentes: receber com gratidão,
gastar com sabedoria, economizar com propósito, investir com visão e dar generosamente. Cada um desses aspectos é importante para manter a energia financeira fluindo de uma forma que produza frutos abundantes. Lucas 6:38 nos ensina um princípio fundamental sobre esse fluxo. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, apertadas, sacudidas e transbordando, elas cederão em seu peito. Pois com a mesma medida com que você mede, eles medirão você novamente. Este não é um truque de mágica ou uma fórmula de prosperidade barata. É o reconhecimento de uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Quando damos generosamente, ativamos um circuito espiritual de bênção que traz retorno multiplicado. Mas é crucial entender que essa doação deve ser genuína, motivada pelo amor e pelo desejo de abençoar, não pela manipulação ou pelo desejo de receber algo em troca. Deus vê o coração e só honra a generosidade autêntica. A implementação prática desses princípios bíblicos de abundância requer transformação interna e ações externas específicas. Internamente, devemos renovar nossas mentes com verdades bíblicas sobre provisão, substituindo pensamentos de escassez por pensamentos de abundância, pensamentos de medo por pensamentos de fé, pensamentos de competição por pensamentos de colaboração. Externamente, devemos implementar práticas financeiras que reflitam esses princípios renovados. Isso inclui criar orçamentos que honrem a Deus com nossos primeiros frutos, desenvolver várias fontes de renda que utilizem nossos dons e talentos dados por Deus, investir em nosso crescimento pessoal e profissional, e buscar oportunidades de servir aos outros por meio de nossos recursos. Uma das chaves mais importantes para gerar abundância bíblica é desenvolver o que os patriarcas tinham: uma visão de longo prazo. Abraão não viu o cumprimento pleno das promessas de Deus em sua vida, mas viveu com a convicção de que Deus era fiel e que o que ele havia prometido seria cumprido. Essa visão de longo prazo permitiu que ele tomasse decisões que pareciam caras no curto prazo, mas produziram bênçãos geracionais. Em nosso contexto moderno, essa visão de longo prazo significa estar disposto a investir tempo, energia e recursos em coisas que podem não dar frutos imediatos, mas que constroem bases sólidas para a prosperidade futura. Pode significar investir em educação quando o dinheiro está apertado, iniciar um negócio quando o risco parece alto, ou manter a integridade quando o engajamento parece mais lucrativo. Provérbios 13:11 nos ensina: as riquezas da vaidade diminuirão, mas aquele que ajunta com mão laboriosa os aumenta. A abundância genuína é construída gradualmente, por meio de decisões consistentes e princípios sólidos, não por meio de esquemas de enriquecimento rápido ou atalhos questionáveis. Outro elemento crucial é a inovação baseada em princípios. Isaac prosperou porque estava disposto a semear em terras que outros evitavam, mas o fez com sabedoria e diligência, não com imprudência. Em nosso tempo, isso pode significar estar aberto a novas oportunidades de negócios, novas formas de servir o mercado, novas maneiras de usar nossos talentos, mas sempre dentro da estrutura da integridade e sabedoria bíblicas. A conexão espiritual profunda é o elemento que diferencia a abundância bíblica do simples acúmulo de riqueza. Os patriarcas prósperos mantinham um relacionamento íntimo com Deus, que informava todas as suas decisões financeiras. Eles buscaram a vontade de Deus antes de fazer grandes investimentos, consultaram princípios bíblicos antes de entrar em parcerias comerciais, e mantiveram a oração como parte integrante de seu processo de tomada de decisão financeira. Essa conexão espiritual não é apenas uma prática religiosa, é uma fonte de sabedoria prática que pode evitar erros dispendiosos e abrir oportunidades que a lógica humana sozinha não poderia identificar. Provérbios 3:5-6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando reconhecemos Deus em nossos caminhos financeiros, convidamos sua infinita sabedoria para guiar nossas decisões. Isso não significa que não devemos usar nossa inteligência ou fazer nossa devida diligência. Significa que buscamos a sabedoria divina como base sobre a qual construímos nossas estratégias financeiras. A abundância bíblica também requer paciência e perseverança. As árvores frutíferas não produzem safra no primeiro ano. Eles requerem tempo, cuidados constantes e condições adequadas para uma eventual frutificação. Da mesma forma, a verdadeira abundância financeira raramente vem da noite para o dia. Ela se desenvolve através de anos de decisões sábias, trabalho diligente e confiança nos processos que Deus estabeleceu. Gálatas 6:9 nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos,
se não desfalecermos. A abundância bíblica exige que mantenhamos o curso, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis, confiando que Deus honrará nossa fidelidade em seu tempo perfeito. Também é importante reconhecer que a abundância bíblica inclui mais do que apenas prosperidade financeira, inclui saúde, relacionamentos fortes, paz de espírito, propósito claro e a satisfação de saber que estamos vivendo em alinhamento com o plano de Deus para nossas vidas. Esses elementos funcionam sinergicamente. Quando temos tranquilidade, tomamos melhores decisões financeiras. Quando nossos relacionamentos são fortes, temos mais oportunidades de colaboração e crescimento. Quando temos um propósito claro, nosso trabalho tem significado e energia. A generosidade genuína é tanto um resultado quanto um catalisador para a abundância bíblica. Quando temos abundancial, podemos ser generosos. Quando somos generosos, ativamos princípios espirituais que atraem mais abundância. Este não é um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso que se fortalece a cada ciclo. Provérbios 11, 24-25 descreve este princípio. Há os que dividem, e mais lhes é acrescentado, e há aqueles que retêm mais do que é justo, mas chegam à pobreza. A alma generosa prosperará, e aquele que satisfizer também ficará satisfeito. A generosidade não nos empobrece. Isso nos posiciona para receber mais abundância. A implementação prática desses princípios em sua vida começa com uma decisão. A decisão de acreditar que Deus quer que você prospere, que você tem o potencial de gerar abundância significativa e que está disposto a alinhar sua vida com os princípios que Ele estabeleceu para a prosperidade. Essa decisão deve ser acompanhada de ações concretas que demonstrem seu compromisso com esses princípios. Primeiro, desenvolva um relacionamento de oração consistente, onde você inclua suas finanças, peça sabedoria para decisões financeiras, gratidão pela provisão atual e orientação para oportunidades futuras. Faça da oração parte integrante do seu processo de planejamento financeiro. Em segundo lugar, estude os princípios financeiros encontrados nas Escrituras. A Bíblia contém mais de 2.000 versículos sobre dinheiro e bens materiais. A sabedoria é abundante disponível para aqueles que estão dispostos a estudá-la e aplicá-la. Livros como Provérbios, Eclesiastes e as Parábolas de Jesus estão cheios de princípios práticos para a prosperidade. Terceiro, comece a praticar a generosidade sistemática. Isso não significa dar mais do que você pode pagar, mas significa dar consistentemente de acordo com sua capacidade. Comece com o dízimo se puder ou qualquer porcentagem que represente um esforço de fé para você. A generosidade exercita músculos espirituais que são essenciais para a abundância. Quarto, invista em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Deus lhe deu talentos e habilidades que podem ser desenvolvidos e multiplicados. Invista em educação, treinamento, experiências que ampliem sua capacidade de criar valor no mundo. Provérbios 2, 7 e 14 nos lembra que o ferro é afiado pelo ferro. Procure mentors. Junte-se a comunidades de crescimento. Cerque-se de pessoas que o desafiem a crescer. Quinto, desenvolva várias fontes de renda que utilizem seus dons exclusivos. Não se contente com apenas uma fonte de renda. Se Deus lhe deu talentos que podem ser monetizados de maneiras diferentes, isso não apenas aumenta sua segurança financeira, mas também multiplica seu impacto no mundo. Sexto, pratique a mordomia sábia do que você já tem. Abundância não é apenas ganhar mais dinheiro, é administrar sabiamente o dinheiro que você já tem. Isso inclui orçamento, economia, investimento e gastos de maneiras que reflitam seus valores e objetivos de longo prazo. Sétimo, mantenha uma perspectiva eterna em todas as suas decisões financeiras. Pergunte a si mesmo: como essa decisão honra a Deus? Como isso contribui para o bem-estar dos outros? Como ela se alinha com os propósitos eternos? Essas perguntas o ajudarão a fazer escolhas que produzam abundância verdadeira e duradoura. A abundância bíblica não é um conceito teórico ou uma promessa etérea para o futuro distante. É uma realidade prática que está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a alinhar sua vida com os princípios que Deus estabeleceu. Os patriarcas da fé nos mostraram o caminho. As promessas de Deus nos asseguram o resultado. O Espírito Santo nos dá a sabedoria e o poder para implementar esses princípios em nossas circunstâncias únicas. Hoje você tem a oportunidade de iniciar um novo capítulo em sua história financeira. Não importa qual tenha sido sua experiência passada com dinheiro, não importa quais sejam suas circunstâncias atuais, não importa o quão impossível a abundância possa parecer de sua perspectiva atual. Os mesmos princípios que funcionaram para Abraão, Isaac, Jó e Salomão podem funcionar para você. O Deus que os abençoou ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Seu desejo de abençoar seus filhos não mudou. Seu poder de transformar situações financeiras não diminuiu. Sua fidelidade em cumprir suas promessas permanece absoluta. O que é necessário de sua parte é fé para crer, sabedoria para aplicar seus princípios e perseverança para manter o curso, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. A abundância que Deus quer lhe dar não é apenas para seu benefício pessoal, embora certamente inclua seu bem-estar. É para que você possa ser um canal de bênção para os outros, para que você possa financiar os propósitos do reino, para que você possa demonstrar ao mundo que servir a Deus não significa viver na escassez, mas experimentar a plenitude da vida que Ele projetou para nós. Portanto, tome a decisão hoje. Decida acreditar na abundância que Deus tem reservado para você. Ele decide implementar os princípios que revelou em sua palavra. Ele decide fazer parte de uma nova geração de crentes que experimentam a prosperidade bíblica integral e a usam para a glória de Deus e a bênção dos outros. Sua história de abundância começa agora, com esta decisão, neste momento. O mesmo Deus que transformou pastores em patriarcas, que transformou servos em líderes, que transformou situações de escassez em testemunhos de abundância, está pronto para escrever um capítulo extraordinário em sua vida financeira. A questão não é se Ele pode fazer isso. A questão é se você está pronto para acreditar, obedecer e receber tudo o que Ele preparou para você. É importante que você entenda que essa transformação para a abundância bíblica não exige que você abandone sua humildade ou dependência de Deus. Na verdade, é exatamente o oposto. A verdadeira abundância bíblica aprofunda sua humildade porque você reconhece que toda a bênção vem de Deus e fortalece sua dependência dele, porque você entende que sem seu favor e sabedoria, toda riqueza é temporária e vazia. Os prósperos patriarcas das Escrituras nos ensinam que a abundância autêntica sempre vem com maior responsabilidade para com os outros. Abraão usou sua riqueza para resgatar seu sobrinho Ló e abençoar os reis que o ajudaram. Joseph usou sua posição de poder financeiro para salvar nações inteiras durante uma crise econômica global. Salomão usou seus recursos para construir o templo de Deus e estabelecer sistemas de justiça que beneficiaram todo o seu povo. Esta é a marca registrada da abundância bíblica. Ela está sempre procurando maneiras de expandir seu impacto positivo, além das necessidades pessoais. Quando você experimenta a verdadeira prosperidade divina, você naturalmente procura oportunidades de usar essa bênção para resolver problemas, criar empregos, financiar ministérios, apoiar causas justas e ser respondido às orações de outras pessoas necessitadas. Lembre-se de que o caminho para a abundância bíblica não é uma competição contra os outros, mas uma colaboração com Deus. Você não está tentando tirar a prosperidade de mais ninguém. Você está se posicionando para receber o que Deus já separou especificamente para você. Sua provisão é tão única e personalizada quanto suas impressões digitais, projetada perfeitamente para seu chamado, seus talentos e os propósitos específicos que Ele deseja cumprir ao longo de sua vida.